Vou tentar responder aqui o questionamento, né, sobre pirâmides, que foi colocado aqui. Já questionaram que não se fala das pirâmides na Bíblia? Então vamos lá. A época em que o povo hebreu viveu no Egito, ele viveu como escravo, né? O povo viveu ali 400 anos como escravo. Você acha que escravo anda desbravando coisas e relatando as coisas que viu, ou eles ficaram situados apenas em uma localidade? Porque as pirâmides ficam em uma determinada localização que possivelmente os escravos nunca foram até lá, tá? Inclusive, você acha que com a dificuldade de ter papiro, de ter tecidos, você vê que as escritas eram em pedras, né? Então, não sei se nessa época já tinha essa escrita em tecido, né? Não lembro, mas possivelmente sim. Mas esses recursos não ficariam na mão de qualquer pessoa, tá? Eram recursos difíceis. Tanto é que alguns tecidos eram reutilizados, alguns papiros eram reutilizados, para se ter a ideia de valores, né? De recursos, que era difícil de ter esse material. Não era um material barato para se documentar as coisas, tá? E o povo, 400 anos escravos, o que os egípcios iriam escrever sobre o povo hebreu? Que eles tinham um Deus que reclamou com Faraó que Faraó deveria soltar esse povo, 400 anos de escravidão, milhares de escravos, então o Faraó tinha que ter esse prejuízo todo, e pelo Faraó não ter aceito, Deus mandou matar todos os primogênitos, da mesma forma como os faraós fizeram na época de Moisés, né? Matando também as crianças. Que história seria contada? Que história eles poderiam contar? Porque seria uma história de derrota. Então, questionar o fato das pirâmides não serem encontradas na Bíblia, não serem relatadas na Bíblia, eu acho que a gente tem que parar para verificar as pessoas que entendem aí de arqueologia, de localização, aonde foi a localização que os escravos ficaram, né? Porque será que eles iam até um deserto, até o deserto onde estavam essas pirâmides, tá? Será que estavam em construção, ou se viveram antes ou depois? Tudo isso tem que ser pensado. Você não pode jogar uma pergunta sem antes raciocinar sobre a pergunta que você faz. É muito fácil você jogar uma pergunta e nem sequer ir lá pesquisar um pouquinho para se entender o porquê que a Bíblia se passa, vamos supor que se passa nessa mesma época e não é relatado, né? Então isso tem que ser analisado, o fato de não estar relatado na Bíblia não significa que a Bíblia não tem autenticidade, até porque ela relata várias outras coisas, né? Falaram da cidade de Esbla, que foi encontrado aí alguns apetrechos, e agora já estão falando que não é a mesma cidade citada na Bíblia, e é maior confusão, e a coisa do estudo fica pela metade. Então, toda a questão de arqueologia bíblica, quando eu falo arqueologia bíblica, são arqueologias que constam na Bíblia, tá? Não que ela seja diretamente bíblica. É que a Bíblia as cita, né? Se a Bíblia cita uma cidade que você não encontra em nenhum livro histórico, fica como se a Bíblia fosse mentirosa. Até que se tenha alguma descoberta. Quando se tem a descoberta, se encaixa ali nos textos, né? Como aquele homem calvo, o calvo não, o homem que carregava um cântaro de água. Jesus mandou os discípulos ir até uma cidade, na última ceia, buscar um cara que carregava água na cabeça. Se fosse um hábito de muita gente fazer isso, os discípulos ficariam perdidos. Então Jesus sabia que naquela cidade somente aquele homem fazia aquilo, tá? E foi-se descoberto, devido a escavações, o portão dos essênios, né? Que era um monastério dos essênios, que é uma classe farisaica que não seguia as doutrinas dos fariseus, mas que também seguia as leis da época. Então, possivelmente, se tratava de um monge essênio,
porque essa função era de monges e de mulheres e monges só que faziam esse tipo de serviço, não era um serviço cultural, um serviço que a cultura do homem da época faria, né? Então foi muito fácil achar o homem. Também na questão lá de desprender lá o jumentinho, né? Uma contrassenha, Jesus mandou eles lá, ó, você vai achar um homem assim, 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 pegue o jumentinho que está lá amarrado e se perguntar alguma coisa, fala que o Senhor mandou buscar, ou seja, é uma senha e contrassenha, talvez seja isso, uma característica da época para se acordar questões, né? Então a cultura judaica precisa ser estudada antes de vocês fazerem perguntas sem noção, tem que se aprofundar no entendimento da cultura judaica, como que funcionavam as coisas naquela época, tá? Você tem que entender que a Bíblia é um livro que se passa no Oriente, em uma determinada época muito, muito primitiva, muito antiga, com um povo com costumes e leis e práticas totalmente diferentes. Aí, se você ler aquilo e tentar adaptar para o Ocidente, numa época contemporânea, vai ficar uma coisa meio doida. Então você tem que entender em que sentido está sendo dito aquela palavra. Quando Jesus disse naquela questão, né, deixai os mortos sepultar os mortos, quanto você me segue, dá a impressão que Jesus está mandando o rapaz largar o pai dele que está lá sepultado, lá no momento de fúnebre, e seguir a Jesus. Se você aplicar isso para o dia de hoje, é loucura, porque o luto tem que ser passado, o luto tem que ser vivido, né? O luto tem que ser vivido. Então o luto, né, de hoje é diferente do pranteado antigamente, que era um ano que o cara ficava ali cuidando dos apetrechos do sepultamento, né? Era um ano, não era um dia. Então, se você aplicar esse raciocínio para a lógica contemporânea, para a lógica dos dias de hoje, você vai ficar doido, porque você vai fazer coisas de louco, coisas de gente retardada, porque a cultura ocidental não participa dessa prática, não compactua com a mesma forma da cultura antiga. Então é por isso que tem que se entender de cultura para se entender. Você vai falar de casamento judaico e para você aplicar para os dias de hoje, você tem que entender como é que funcionava o casamento da época. Mulheres com 12 não tinham direito à escolha. Homens com 13 não podia escolher, era a escolha dos pais. Era um casamento desde criança. Vai abordar isso para a cultura dos gentios hoje. É totalmente diferente, né? Deus abomina, odeia o divórcio, Deus odeia o repúdio. A palavra em hebraico para aquele termo, ou a palavra no Novo Testamento em grego, para aquele termo que Deus odeia, né, no caso em hebraico, ela não tem como ser modificada. Por quê? Porque se uma coisa é escrita em hebraico, se você, como no Salmo 110, você tem 2 senhores ali, sendo você para nós é 2 senhores. No hebraico são dois nomes diferentes, significando que cada senhor tem uma atribuição. Você escrever aqui, Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor. Caramba, quem são esses senhores? Mas se você no hebraico lê que o primeiro Senhor é Yahvé, você sabe que é Deus. E o segundo Senhor, Adoni, você sabe que não é o mesmo do primeiro Senhor. Então são essas aplicações que as pessoas chamam os cristãos de burros, né? Mas na verdade não é que sejamos burros, é que a gente ainda está aprendendo as coisas. Ainda estamos aprendendo como é que faz, né? Hoje nós temos recursos, nós temos o dicionário Strong, nós temos a internet para ver como que fica isso no hebraico, e nós temos muita gente metida besta que acha que só porque sabe isso, sabe mais do que todo mundo, né? Porque tem coisas no Evangelho, principalmente no Novo Testamento, que são simples de entender, que não vão mudar ideias nenhuma, se realmente simples de aplicar. Mas outras coisas você pode estar fazendo uma aplicação errada. Então é necessário um pouquinho mais de estudo
É um pouquinho mais de humildade de coração para poder entender. Porque na verdade, não é o conhecimento que vai te salvar, é o seu temor, é o seu compromisso com Deus. Outro dia o cara estava falando, um pastor analfabeto funcional. Gente, que ridículo. Só porque ele achou um entendimento, ele descobriu algo que ele não veio dele, que ele aprendeu na internet. Ele se acha muito acima do pastor, a ponto de chamar o cara de analfabeto funcional. Que tipo de ser ridículo é esse? Que pensa que sabe tudo, que pensa que não recebeu nada de ninguém. Porque as pessoas, elas nascem nesse mundo nuas, sem saber, sem ter noção desse universo. Aí quando vem para esse mundo, começa a aprender um pouquinho, se acha o dono da verdade. Se pensa que é um passarinho que pode sair voando, até cair de cara no chão do prédio, de perceber que a asa não funciona. Então a arrogância do ser humano que é ridícula. É por isso que a Bíblia, ela se oculta dos sábios, porque o sábio tem a tendência a se tornar arrogante e ele acaba se isolando com essa arrogância. Ele acaba vendo muitas tristezas, porque o saber ensoberbece e traz muita consciência, traz muita tristeza. O saber do Espírito Santo não traz tristeza. Por que não traz? Porque você compartilha, você tem significado, você se encontra como tendo um significado. Ou seja, qual é o motivo de eu existir? Pô, já sei. É eu aprender para poder compartilhar. A pessoa encontra um significado e se orgulha disso e não consegue ser infeliz porque ela entende a sua importância. Ela entende que no curso da vida dela, ela foi importante. Ela fez a parte dela. Como um professor faz a parte dele. Como um médico entende a sua importância, assim também o cristão entende a sua importância. Por isso que Paulo fala, da questão que os médicos, eles abençoam com coisas materiais e recebem coisas materiais. Se nós que abençoamos com coisas espirituais, não podemos, seria muito recolher as materiais. Não, ele não está dizendo isso por conta dele, ou para você enriquecer disso, não, porque ele está dizendo que pode-se viver do Evangelho, tá? Outro dia o Cláudio Duarte falou assim, que Salomão, Davi era rico e tal, e na nossa vida a gente tem que ser lascado. Aí você vai para o Novo Testamento, Pedro falando, não tem ouro nem prata, o que eu tenho te dou, levanta e anda. Paulo, cara que não tinha, ele tinha recursos que eram passados para ele. Epafrodito passou toda a sua riqueza quando já estava para morrer, até porque o que ele ia fazer com aquela riqueza? Ele ia contribuir para o Evangelho, ia continuar o trabalho, então ele passa toda a sua riqueza para quem ele confiava em que iria dar continuidade, e Paulo, se morresse, ia confiar para outro. A riqueza era para o quê? Para o cara viajar, para o cara ter recursos para pregar o Evangelho, não era para ele ficar andando de carrão para lá e para cá, até porque não tinha carro na época. Ia andar de navio, de embarcação. Não era para ele tirar onda, como os pastores fazem hoje em dia. Então, e outra coisa, tá infeliz, tá achando que Deus dava tudo ao homem e também permitia que o homem tivesse várias mulheres. Você também vai querer quantas? Porque Deus não podia dar o Espírito Santo com a sua plenitude no Antigo Testamento. Então a única coisa que Deus deixava acontecer era a riqueza, a sabedoria, e tolerava as questões da mulher, porque sabia que era uma época totalmente diferente, que se ele colocasse leis em questões ali, ele só iria condenar os reis. O rei não ia conseguir, com todo aquele poder, ter dinheiro e ao mesmo tempo só ter uma mulher, Então, no Novo Testamento, que o Espírito Santo já é a era do Espírito Santo atuando, intercedendo pelas fraquezas do homem, um consolador, Jesus falou, não vos deixarei órfão, enviarei um consolador, o Paracletos, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer. É uma era totalmente diferente, ao qual existe a capacidade do homem a ser feliz com a presença do Espírito Santo. No Antigo Testamento, o homem só tinha momentos do Espírito. Você acha que um cara cheio do Espírito Santo iria mandar Urias para morrer para poder ficar com a mulher do cara? Ou porque
teve relação com a mulher do cara e estava com medo de engravidar e descobrir que o filho não era do cara? Você matar um dos 60 valentes de Israel? Então, são coisas que as pessoas não raciocinam, falam da boca para fora porque querem enganar os ouvintes para que justifique as riquezas dos pastores hoje em dia. Justifique. Eles de carrão e a igreja deles passando fome. E a Bíblia fala que os primeiros a ser socorridos são os domésticos na fé. A igreja às vezes faz tudo por fora aí, ó, distribui quentinha para se amostrar, mas dentro da igreja tem pessoa doente, pessoa passando necessidade, pessoa mal vestida, pessoa desempregada. Como disse Paulo, não são os filhos que entesouram para os pais, mas os pais que têm que entesourar, têm que deixar um tesouro para os seus filhos. São vocês, pastores, que têm que dedicar-se, não só espiritualmente, mas financeiramente, em ajudar o rebanho. Mas quando vai fazer alguma coisa, muitas vezes o pastor não quer colocar dinheiro, não quer ajudar, quer que a igreja faça tudo, né? Quando a igreja não tem recurso, tudo bem, mas quando a igreja tem, e você vê o pastor endinheirado, né? E muitas desses caras têm cargos aqui fora, são aposentados como delegados, polícia, militar, coronel, não sei o quê, e ainda recebe da igreja. Os caras simplesmente criaram uma forma de poupança. Tem muita gente aí construindo igrejas aí para poder largar o trabalho e ficar vivendo daquilo. Não seria problema algum se realmente existir uma unção sobre ele, para aquele chamamento. Se você tomar sobre você essa situação, você vai ter problema, você não vai conseguir, você não foi chamado. Você não foi chamado para aquilo. E como você sabe que você não foi chamado? Porque pelas intenções do seu coração. Você pode viver da obra e viver muito bem, mas desde que o seu interesse seja ensinar a cada dia, viver com Cristo, ajudar as pessoas espiritualmente, né? Libertar pessoas, unir a igreja em prol dessa ajuda espiritual para a sociedade, porque ninguém vai fazer isso, nem psicólogo, nem médico. O que diz respeito à psicologia e à medicina vão ser esses profissionais, mas o que diz respeito às questões espirituais vai ter que ter pessoas realmente de fé, que nem o médico nem o psicólogo pode resolver a situação.